Você quer adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, este é o momento. Eu vou dar prosseguimento aqui. Faça isso com louvor, com gratidão, com alegria. Venha à frente dizimar e ofertar. Faça isso sem o menor constrangimento e com alegria, para que seja como um ato de culto e adoração. Pessoal da mídia, projeta para mim Mateus 5:48. Deus é bom. Pode ficar pertinho de mim, sentar aqui pertinho. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Quem aqui deseja que o Senhor fale com ele? O Senhor tem falado comigo nas últimas horas sobre esse texto aqui, ó. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E para a gente ganhar tempo, eu já quero dizer para você, preste atenção agora, não converse, eu vou ser bem objetivo como sempre. Eu já quero, para minimizar qualquer debate, eu quero dizer para você que no sentido literal da interpretação é impossível sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celeste. Estando neste corpo mortal, lidando com a nossa humanidade. Mas esse versículo tem me chamado muito a atenção. Porque ele faz parte de um contexto onde Mateus 5, Jesus está no Sermão da Montanha. Foca em mim aqui. E tudo que é falado em Mateus 5, no Sermão da Montanha, é um padrão muito elevado de conduta que eu e você só conseguiremos vivenciar se formos batizados com fogo. Como que eu vou orar pelo meu inimigo? Eu quero dar uma voadora no cara. Você vai perceber em Mateus 5, de ponta a ponta, Jesus falando de uma palavra que é muito alta, um padrão, um nível muito alto, que é humanamente impossível se não for com batismo de fogo, através da... Existe uma palavra hoje que está na moda, né? Muito usado pelos coaches, né? Que é empoderamento. Então, se o Espírito não nos empoderar, não vivenciaremos. Mas interessante, porque 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. Fato é, que presta atenção, que eu e você realmente precisamos cuidar da nossa vida, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas de verdade vão ler. Talvez para muitos a minha vida vai ser o único evangelho que vai realmente importar, que a maioria das pessoas de verdade vão ler. Ou seja, eu preciso ter uma conduta correspondente, coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Eu não estou falando de perfeição, meu amor é imperfeito, eu não tenho amor ágape. Quem não sabia disso ainda? Às vezes você cobra muito amor dos líderes, dos pastores. Não temos o amor ágape, somos falhos. Eu só tenho uma vocação para estar aqui. Você na sua vocação, você é melhor do que eu. Cabeça do corpo é Cristo, eu não sou cabeça. Não sou perfeito. Não existe líderes de pastores perfeitos. Somos obra em construção.
Amém? Estamos caminhando, processando a cada dia, crescendo a cada dia na graça do Senhor, bem intencionados, mas falhos como ser humano, como qualquer pessoa. Vocês estão comigo? Romanos 3,10, em detrimento ao que lemos no início, ele diz assim, que não há um justo, nem um justo sequer. Por quê? Porque o único justo que viveu, como diz em Apocalipse, foi capaz de desatar os selos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, o justo. Eu sou falho, eu posso hoje ainda pecar contra você, falho, eu não posso fazer isso de forma intencionada, eu não posso fazer isso de forma dolosa, mas eu sou falho como você é falho. Então, como entender o texto inicial que diz: sede pois perfeito, como perfeito é o vosso Pai? Porque a gente lê muitas passagens bíblicas que parece ser algo tão inatingível, e o que a gente faz simplesmente é deixa a palavra lá, deixa quieto, não vamos cutucar. E eu tenho buscado de Deus resposta para algumas coisas que eu confesso, eu leio e paro, trava. Eu falo: Senhor, eu preciso entender isso, eu preciso traduzir isso para a igreja, eu preciso compartilhar isso com alguém que está do meu lado, eu vim aqui hoje desenvolver de uma forma prática com você esse pensamento. Eu acho que a base para a gente caminhar aqui é entender primeiro como se dá a salvação. Como é essa coisa de salvação? Isso é uma base fundamental, e eu penso que uma igreja, a doutrina principal que define uma igreja biblicamente correta, ou com uma doutrina bíblica, a primeira base fundamental é que nós somos justificados mediante a fé. Ou seja, eu me torno justo mediante a fé, pela graça. Graça no grego é favor imerecido. Primeiro entendimento, que inclusive no século XVI foi a base da reforma. Hoje eu faço parte de um grupo chamado protestante, ou seja, protestou contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você observar a história da igreja, foram colocados até então muitos degraus, como indulgência, muitas coisas para chegar até Cristo, como se Cristo estivesse num topo de uma escada. Disseram para a gente assim: olha, para você acessar Cristo, você tem que ter um intercessor. Para você acessar Cristo, você tem que orar por um santo, para que esse santo interceda por você. O que a reforma fez, o que Lutero fez, baseado em Efésios 2,8, é dizer assim: olha, a salvação, ela é por fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Projeta Efésios 2,8, por favor. Esse foi um dos pilares da reforma. Ou seja, para o espírita não existe salvação, existe um processo evolutivo. E eu não estou aqui pregando o Evangelho segundo Allan Kardec, eu estou aqui pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Porque eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio que Jesus é o Messias, eu creio que Jesus é Deus. É o que eu creio. Eu não estou aqui também dizendo, preste atenção, porque muitos envolvem obra social e fazem muitas coisas, porque se eu achar que o que eu faço, e por fazer isso me dá direito à salvação, eu anulo o poder da cruz, do sacrifício. Efésios 2,8 diz que a minha salvação é mediante a fé, pela graça, não por obras, e diz ali ainda que a fé é um dom, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Passa para o outro versículo: não de obras, para que então, não é porque Madre Teresa de Calcutá, maravilhosa, quem sou eu para dizer que ela foi ou não salva? Acredito que sim, piamente acredito que sim, mas ela é uma referência de uma pessoa que fez, mas não é o fato de fazer que te condiciona, te dá o direito de entrar no céu. Jesus inaugura o reino de Deus
o reino de Deus, ele inaugura o paraíso a partir então do seu sacrifício, morte na cruz, com um ladrão. E não existe essa historinha de ladrão bonzinho e ladrão ruim, é tudo ruim. Porque a salvação não depende da minha ação, é graça. E por mais que eu me dedique à obra, eu não sou salvo por isso. É a primeira base para hoje entender o que o Senhor quer falar aqui. Então nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Resumão a salvação é uma dádiva, não é uma conquista. Salvação é um presente, dádiva, não é conquista. Este é o primeiro entendimento que nós precisamos, porque o que os reformadores disseram é o seguinte: ele não está no alto, não, ele está rés ao chão, aqui, ó, acessível ao pior, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele entrava na casa do corrupto, do político corrupto, do cobrador de impostos, de Zaqueu, ele tocava na prostituta. A primeira mulher que viu Jesus ressurreto nas aparições a partir da ressurreição dele foi Maria Madalena. Aquela mesmo que tinha 7 espíritos imundos, foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Você não vê Jesus condenando as pessoas. Jesus não era homofóbico. Ele não ia ter problema nenhum com esse crime que agora foi estabelecido pelo STF. Ele não tinha problema com isso, ele não tinha preconceito. Se você está preocupado com isso, talvez você tenha. Jesus não tinha preconceito. Ele nivelava as pessoas. Claro, como Deus, ele sabia o que as pessoas pensavam antes que a palavra chegasse nos lábios. Ele já sabia quem estava ali para escarnecer e quem estava ali realmente para obedecer. Mas não havia distinção para Jesus. Deixa eu avançar, senão eu empolgo aqui. Precisamos olhar para as pessoas e com o olhar que Jesus tem. Porque nós queremos colocar pessoas perfeitas dentro da igreja. Nós queremos colocar pessoas perfeitas no céu. Por favor, olhe para mim, olhe para você. Não somos essas pessoas. Eu já disse uma vez aqui que eu batizo, o Luiz que riu uma vez quando eu falei isso, que eu batizo quem fuma. Como assim, pastor? Você batiza quem fuma? Eu batizo fofoqueiro também, maldizente. Sabe, essas quebras de paradigma, porque a gente começa a entender que não é do jeito, porque a religião define um critério, ela coloca degraus para a gente galgar. Espera aí, é muito mais simples. O apóstolo Paulo diz assim: volte para a simplicidade do evangelho. A gente tem uma mania de colocar degraus para galgar. Quanta coisa é acessível, Jesus é acessível, ele não precisa de nenhum assessor. Então o primeiro entendimento é que a salvação é mediante a fé, pela graça. Você confessa Jesus como seu Senhor, você crê realmente nisso, a palavra confia a você que você é salvo. Abaixa só um pouquinho, por favor, queridão. Segundo ponto importante para entender, e é nesse ponto que eu vou me firmar agora. Vamos ficar nesses 2 pontos hoje. É sobre a santificação. Afinal, o que é se santificar? Talvez um equívoco meu e seu, quem sabe por muito tempo, é se esforçar para ser santo. Tipo, entrar para a academia para exercitar os músculos espirituais para ser santo. Lutar contra o pecado, nunca venceremos o pecado. A base para começar a entender o que é santidade é você entender que a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você estabelece o desejo de estar com Ele, de relacionar com Ele, o diabo vai afastar, e a tentação também vai afastar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir é um segundo estágio ao diabo, e o mal, a tentação, vai perder força. Então, primeira base de entendimento
não é, muitas das vezes, o Senhor fala com cada um de forma muito individual, mas tem muitas pessoas com bem intencionadas, pessoas dedicadas na santidade, mas com foco errado. Então, o primeiro entendimento é: eu vou até Ele, eu vou me relacionar com Ele. O meu prêmio hoje não é a salvação, o meu prêmio hoje é Ele. O meu prêmio é estar com Ele, o meu prêmio é relacionar com Ele, é senti-lo, é tocá-lo. Mesmo que um dia você esteja se sentindo uma carne moída, você entra para o quarto, para o seu lugar secreto, você não sente nada, mas você está ali. Essa é a base para a gente começar a entender sobre santidade. Então, não é lutar contra o pecado. Ou seja, da mesma forma que a salvação é pela graça, a santificação é pela graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acredite quando eu digo que na nossa santidade existe pecado. Acredite quando eu digo para você que na minha fé existe incredulidade, que no meu amor existe ódio. Tem uma frase de Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele fala que existe a marca da lama da serpente na mais bela flor do meu jardim. Ou seja, ele está falando da condição humana, que por mais que eu e você nos esforcemos para vivenciar tudo que Deus quer, não conseguiremos se não for através do batismo com fogo. Mas só é possível experimentar tudo isso no primeiro entendimento de santidade, se sujeitando a Ele. Então, a vertente é outra. Peraí, eu não vou lutar contra o pecado, eu não vou conseguir vencer o pecado, eu vou correr para os braços dele. Primeiro entendimento prático. Detalhes importantes. Eu não me santifico, preste atenção nisso. Eu não me santifico para ser salvo, mas porque eu sou salvo, porque foi descortinado diante dos meus olhos, porque o Senhor vivificou o meu espírito, porque houve uma revelação de entendimento no plano espiritual, porque eu sou salvo, é que eu me santifico. Segundo entendimento importante é esse. Eu não me santifico para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu vou cogitar as coisas de Deus. Eu vou desejar a atmosfera onde Deus está. Eu vou desejar ler a palavra. Eu vou me identificar com os louvores, com a adoração, com a atmosfera onde o Espírito está. Isso é uma consequência de alguém que experimentou Jesus. Então, por eu ser salvo, eu me santifico. Hebreus 12, 14 vai chocar talvez alguns aqui. Quem sabe você por muito tempo leu Hebreus 12, 14 e diz assim: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não vou te condenar, porque eu por muitos anos acreditei que isso aí era relacionado a uma questão escatológica, que falava de salvação. Não tem nada a ver com salvação isso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não está relacionado, porque se a minha santidade estiver condicionada à minha salvação, à minha santidade, eu estou anulando o poder da cruz. Eu estou dizendo que com o meu esforço eu estou merecendo a salvação. Esquece. Ninguém verá o Senhor, sabe em quê? No dia a dia. Não vai atribuir ao Senhor aquilo que lhe é devido, vai atribuir à sorte, é um infeliz, ao acaso, vai atribuir à coincidência, mas não vai ter a graça no dia a dia de ver o Senhor nas mínimas coisas. De ver o Senhor nas mínimas coisas, de glorificar o Senhor por pequenos detalhes. De entender Salmos 19, 1, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ser capaz de olhar para o tempo assim, parar no tempo e dar glórias a Deus. Pequenas questões resolvidas no dia a dia, motivo de você se alegrar, por quê? Porque os teus olhos estão vendo. Bem-aventurado aquele que tem um coração puro, Mateus 5, porque verão a Deus no dia a dia. São pessoas gratas. Vocês estão comigo? Você sabia que o nosso muito orar não é para Deus nos ouvir? Mateus 6 diz assim: olha, quando orares, não usei de vãs repetições. Não ore muito. Não é de vãs repetições.
porque o Senhor sabe a palavra que está nos seus lábios, no seu coração, antes que seja pronunciada. Você sabia que o muito orar não é para Deus nos ouvir? O muito orar é para que nós possamos ouvir mais Deus. O muito jejuar não é para mover Deus. O muito jejuar é para nos mover, tirar as paredes de gelo, de tijolo que está no nosso coração, desentulhar os poços que estão entulhados, aguçar o nosso ouvido espiritual, aguçar o nosso discernimento para ouvir o Espírito Santo, ou seja, nos colocar numa sintonia mais fina com Ele. Para isso é que existe o jejum, não é para mover Deus. Agora eu vou jejuar, eu vou orar muito esse ano. Você não move Deus dessa forma. Aliás, tem muita gente bem intencionada, como Maria, como Marta, bem intencionada, uma anfitriã perfeita, fazendo muitas coisas, quando uma só coisa é necessária, diz o Senhor. Como é tênue, como é fino a linha de seguir Jesus, porque não basta apenas aceitar Jesus, precisamos entender a motivação do nosso coração em seguir Jesus. Vocês estão comigo? Eu acredito, eu disse isso no início, que o que move Deus é o nosso espírito quebrantado, e eu tenho uma base para dizer isso. Salmos 1, versículo 17, projeta lá, diz assim: os sacrifícios hoje não são mais holocaustos, ofertas queimadas. Jesus Cristo é o ovelho que foi ali sacrificado, representando toda a história de sacrifício. E eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele diz assim: sacrifícios para Deus hoje é um espírito quebrantado e contrito, e diz aí, Ele não despreza. Então, o que move Deus hoje não são os nossos bacharéis, não é a eloquência, não é performance, não é nada disso. O que move Deus hoje é um espírito quebrantado e coração contrito. Se você quer entender sobre santidade, é isso. Você pode fazer muitas coisas. Se você não tiver um espírito quebrantado e contrito, não funciona. Eu gosto. Você sabe quais são as pessoas que me atraem? Que eu gosto de relacionar, que faz parte do meu rol de relacionamento? São as pessoas que facilmente manifestam as suas fraquezas. Às vezes eu converso com um pastor, eu olho para o cara e falo assim, penso comigo, ele tem tanto potencial, e ele fala para mim assim: Rossi, eu me sinto tão incapaz. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, cara. Eu falo assim: uau. Essas pessoas me atraem. Pessoas que manifestam fraqueza, que não tem dificuldade de chegar aqui na frente e falar assim: olha, por favor, irmãos, se Deus começar a me usar e eu começar a ficar vaidoso, me dá uma chacoalhada, não deixa eu me perder. Amém? Pastor também sangra. Pastor também precisa de abraço. Não é um super-herói. Eu preciso passar rapidamente numa leitura. A salvação ela aparece no Novo Testamento de 3 formas, muito rapidamente. O primeiro conceito de salvação que a Bíblia trata no Novo Testamento é relacionado, ou seja, eu fui salvo de toda penalidade do pecado, ou seja, pela morte substitutiva de Jesus, eu fui salvo. Isso é um ato passado, ou seja, de que eu fui salvo? Da penalidade do pecado. Isso é um ato passado. Segunda consideração da salvação descrita no Novo Testamento, eu estou sendo, é um processo presente, não é passado. Eu estou sendo salvo do domínio, não do pecado, do domínio do pecado hoje, pela vida de Jesus em mim. E essa segunda parte da salvação é o que o Novo Testamento mais descreve quando fala de salvação. Não é salvação escatológica, ou seja, da penalidade, mas do domínio do pecado, porque aquele que anda com Jesus, ele peca, ele transgride, mas ele não vive na iniquidade. A iniquidade é a transgressão habitual. Eu transgrido, me arrependo, mas eu não vivo na iniquidade, eu não administro o pecado. E hoje
boa parte da igreja administra pecado. Está na hora de confessar isso. Não podemos mais administrar pecados. Não podemos, querido. E a terceira é: eu serei salvo da presença do pecado pela volta gloriosa de Jesus. São os 3 sentidos de salvação descritos no Novo Testamento. Mas o que a Bíblia trata em grande esfera é: mas eu estou sendo salvo do domínio. O pecado não me domina. E aí eu estou falando de santidade. Todos os dias eu preciso tomar uma chuveirada, né? Eu amo chuveiro. Quando eu chego no hotel, a coisa que eu mais procuro e gosto é de um chuveiro, uma boa chuveirada. Eu qualifico se o hotel é bom ou não pelo chuveiro. Se deixar, eu tomo 3 banhos por dia. Um para despertar, um para dormir relaxado. Eu sinto que a graça, pelo menos para mim, tem isso, é aplicação. Quando eu faço assim, graça sobre a minha vida, eu me sinto que eu estou tomando uma chuveirada de graça. A sensação de prazer, graça de Deus sobre a minha vida, é infalível, é infalível. Vocês estão comigo? Se nós tivemos os nossos olhos abertos para a morte substitutiva, agora a gente precisa ter os olhos abertos para a vida substitutiva em nós, para entender um pouco isso. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que parecia inatingível, não é, irmãos. Eu estou aqui hoje em nome de Jesus para falar para você que não é. A minha esposa me trouxe um pensamento, uma opinião que é de fato verdade. E eu tenho experimentado isso. Um dos pilares que hoje fortalece a nossa vida é orar em línguas. E quando você pratica isso a todo momento, meu Deus, você pode estar trabalhando falando em línguas, ninguém está percebendo o seu espírito, porque você não fala homens. Talvez seja isso que mais fortalece a nossa vida no plano espiritual. Existe realmente uma questão muito forte aí, e eu não vou tratar desse assunto hoje. Vocês estão comigo? Então é possível ser santo? É possível ser santo, na condição de entender a graça de Deus todos os dias, de tomar uma chuveirada nele. Você não precisa estar impregnado de graxa. Você toma banho todo dia, sempre você está impregnado de graxa. Você vai e toma aquela chuveirada e fala: Senhor, obrigado pela tua graça, porque é a tua graça que me sustenta. Percebe isso, irmãos? Isso é santidade. Não é nada além disso. Porque na minha santidade, no meu esforço humano, na minha santidade existe pecado. Mas na santidade dele em nós, não. Quem consegue perdoar de verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nos aproximamos dele, ele nos fortalece. Não conseguimos amar como Jesus ama, mas quando estamos com ele, as coisas acontecem. Nada podemos fazer longe dele. Vocês estão comigo? O pessoal do louvor já pode vir para frente. Nós somos como uma lâmpada num bocal, querido, e nascemos para brilhar. Só que só vamos brilhar se houver uma central elétrica. E essa central elétrica que gera energia, que faz com que a luz é Jesus em nós. Se não houver uma central elétrica, você coloca a lâmpada no bocal, ela vai estar escura. Ela nasceu para brilhar, ela foi feita para brilhar. Precisa de uma central elétrica. Interessante que nessa ilustração existe um interruptor sensível a um toque. É o Espírito Santo. No dia a dia, às vezes ele se apaga em nós. Presta atenção nisso. Às vezes, por algum instante, ficamos apagados, porque o interruptor cai. E você sente, você que tem o Espírito Santo, você sente, poxa, não está legal. Aí o que você faz? Dobra o joelho e liga o interruptor de novo.
Senhor, me perdoa, eu fui intolerante, eu fui ciumento, invejoso, sei lá, eu fui muito impaciente, me perdoa. Aí você sente o interruptor ligando de novo, e a luz voltando de novo. É desse jeito. Isso é santidade. Você pode jejuar um dia sim, um dia não, amém. Se Deus te deu essa direção, você vai jejuar metade do ano, amém. Mas isso não pode ser uma intenção, bem intencionada que seja, para você fazer isso como esforço do seu braço, porque não é isso, não é esse o caminho. Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando aqui hoje? Então alguns de vocês precisam sair daqui hoje e definitivamente apagar algumas coisas, jogar fora alguns arquivos, destruir algumas pastas, deslogar de alguns sites. Vocês precisam mudar de vida. Isso é santidade. Ah, Jesus Cristo. E ela é pela graça. Assim como a salvação é pela graça, a santidade também é pela graça de Deus. Feche os olhos, curva a sua cabeça, abra o seu coração, fala com Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Se você sentir vontade de ficar de pé ou de joelhos, é o meu descanso. se sinta constrangido em ajoelhar se você em quiser. teus braços é o meu descanso. Mas faça alguma coisa agora. Em teus braços é o meu descanso. Não deixe a sua mente vaga agora. Não deixe a sua mente vaga agora. Apenas não, foca agora. Foca a sua oração, culto racional. Foca agora uma oração direta, clara, precisa. Direciona uma fala agora para o Espírito Santo. Direciona uma fala agora para Jesus Cristo e diga: Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoa. Eu entendi o recado hoje, que não é na minha força, mas tudo vem do Senhor, só em Jesus. Conectado a Jesus, tudo a partir de Jesus passa a ter sentido. Me perdoe pelas minhas inconstâncias. Fala para Ele. Me perdoe porque às vezes eu tiro algumas férias. Me perdoe pelo ativismo. Me perdoe por facilmente, como eu estou inserido neste mundo físico, trocar o Senhor por tantas coisas. Me perdoe pela vergonha que eu sinto agora de não ser capaz, muitas das vezes, de separar 5 minutos em um dia de 24 horas para dizer: Tu és tão lindo, Jesus.
Tu és tão poderoso na minha vida, Tu és tudo para mim, Tu és a razão da minha vida. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Me perdoa por não compartilhar com o Senhor os meus sonhos. Às vezes o Senhor é a última pessoa com quem eu vou compartilhar algum anseio. Me perdoa porque quando eu não escuto o Senhor me chamando para aquele lugar de tanta intimidade, um lugar só eu e o Senhor, tantas vezes eu recusaria. Me perdoa, peça perdão para Ele. Me perdoa, Jesus. Me perdoe pelos pecados dolosos que eu administro, pelas chagas que eu não quero ser curado porque eu gosto de coçar. Me perdoa, Jesus Cristo. Me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa. Eu quero ser essa pessoa, eu quero estar conectado, eu quero ser luz na vida das pessoas. E quando o interruptor cair, quando o Espírito se apagar, porque ele é sensível, isso pode acontecer às vezes, muitas vezes num dia, que todas as vezes que isso acontecer, eu vou recorrer em oração, eu posso estar no meu ambiente de trabalho, no meu espírito, eu vou levar o meu espírito em silêncio, e vou dizer: Pai, eu reconheço que eu errei, me perdoa. O interruptor, isso é santidade. Isso é santidade. Isso é santidade. Fica de pé. Quem sabe você entrou aqui hoje sangrando e agora você já está se sentindo cuidado. Quem sabe ainda está doendo, mas pelo menos parou de sangrar. Quem entrou aqui hoje? Fecha os olhos todo mundo, porque aí não precisa se constranger quem vai levantar a mão. Quem entrou aqui hoje? Fecha os olhos todo mundo. Quem entra aqui hoje assim, destruído? Oh. Fique com a mão erguida, por favor. Quem entrou aqui hoje desse jeito? Se sentindo incapaz, já era para mim, acabou. E agora está se sentindo renovado pelo Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fique com a mão erguida, por favor. 9, 10 pessoas. 11 pessoas. E você está se sentindo revigorado agora? Você está sentindo que o Senhor te abraça agora? Você está sentindo o amor de Deus aí, dizendo para você que não é o fim, que hoje é um recomeço?